Você sabia que a pornografia, ela pode destruir sua vida sexual? É isso aí que eu vou falar neste vídeo. Muitas vezes tem pessoas que são viciadas em pornografias, mas ela não tem a dimensão do prejuízo que ela está traindo para a vida dela mesmo. E o pior, para pessoas que vão se relacionar com ela. Não sei se você já passou pela tentação da pornografia, redes sociais, filmes pornôs, revista pornográfica. E a pornografia, ela tem uma capacidade de destruir uma parte do nosso cérebro com ilusões, com fantasias eróticas, e aquilo traz um transtorno na nossa vida e prejudica uma coisa muito importante. Ela vai distorcer a imagem de um sexo que foi criado por Deus. Toda vez quando nós irmos para a prática da pornografia, nós estamos assistindo coisas que não foram criadas por Deus. E ali tem visibilidade, malediçosas, muitas vezes elas são prejudiciais às nossas vidas e termina corrompendo a nossa história sexual. Principalmente os homens que começam a ter vícios por alguns hábitos na pornografia que quando vai para a sua realidade com suas parceiras e pode prejudicar a sua vida. Bom, eu quero falar uma coisa. A pornografia, ela tem duplo efeito. Primeira coisa, ela pode diminuir o seu apetite sexual na realidade. Por exemplo, pessoas viciadas em pornografia, elas tendem a ter mais prazer na visibilidade de um filme de sexo, né, visibilidade, do que praticar o próprio sexo com seu cônjuge ou com sua parceira. Então isso começa a destruir a imagem do que é um sexo lícito, do que é um sexo puro, do que é um sexo totalmente prazeroso de acordo com a vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que diminui o seu apetite para o sexo real, ele vai aumentar o seu apetite de sexo fantasioso, vai criar uma fantasia ao extremo. Você já passou por isso? Tem pessoas que elas estão tão obcecadas por pornografia que elas já estão tão obcecadas que elas desistem de estar com parceiras natural para poder estar em redes sociais, em filmes eróticos, em vídeos eróticos, em aplicativos eróticos, em canais eróticos. Por quê? Porque ele teve mais a sensação de prazer com esta imagem, com este tipo de sexo, do que o sexo natural. Então aquilo vai deformando, vai distorcendo todo o contexto na vida da pessoa. E a pessoa vai sendo destruída e não sabe. E o pior de tudo, quem já usou pornografia sabe que no final de uma pornografia você vai para a masturbação e depois de se masturbar, ela tem um vazio tão grande dentro dela e uma vergonha dela mesma, uma frieza dentro dela, uma tristeza, e ela não sabe o que é. É porque está de verdade abatendo o Espírito de Deus que está dentro dela. Então ela vai começando a ficar meio esquisita, ela vai ficando mais intrínseca, ela vai ficando mais egoísta, ela vai ficando mais calada. São pessoas que têm masturbação bem intensa, são pessoas que ficam mais retraídas. Então, por exemplo, tem coisas na vida da gente que a gente acha que não tem nada a ver. A gente acha que isso é totalmente aleatório, isso é fantasioso, isso é misticismo, mas presta atenção. Todas as vezes quando nós nos conectamos com a pornografia, nós começamos a criar uma idolatria no corpo tanto do homem como no corpo da mulher. Por exemplo, eu vou falar de coisas muito detalhistas aqui. Pessoas, por exemplo, se uma mulher que tem o vício da pornografia, a parte feminina, ela quando ela assiste, o que é que acontece? Ela começa a idolatrar o corpo daquela mulher no filme erótico, no filme pornográfico, pela qual ela ainda não tem.
Se ela tiver deficiência, tipo, menos do que ela está assistindo, ela vai se sentir inferior, ela vai começando a ter complexo, ela vai tendo frustração, e ela vai achando que tem homens que não vai mais chamar a atenção dela, porque mulher ideal é aquela mulher que está naquele filme pornográfico, e aquilo vai perturbando a mentalidade dela. A mesma coisa é para o homem. Quando o homem está assistindo a pornografia, ele vê aqueles homens másculos, aqueles homens bonitos, de órgãos sexuais avantajados, e aí você pega e diz assim, poxa, aí nenhuma mulher vai me querer, porque ele vai se diminuir com aquela imagem ideal do homem. Então isso tudo vai prejudicando. Aí quando você for para um relacionamento real de cônjuge, né, aí vai ter frieza espiritual, vai ter frigidez, e as pessoas perguntam o que está acontecendo. Geralmente as pessoas vieram de práticas pornográficas muito intensas, pessoas que já tiveram até práticas de filmes pornográficos, sadomasoquismo, aquela violência sexual que tem prazer em machucar o corpo. Então tem uma série de coisas que acontecem que destroem o futuro dessa pessoa, seja o homem ou seja a mulher. Isso destrói a vida de uma pessoa para que quer ter uma vida sexual totalmente lícita, abençoada, próspera. Por exemplo, outra coisa, pessoa que tem vício de pornografia, elas guardaram muitas imagens, né? Muitas imagens dos filmes pornográficos que ela teve. E quando elas armazenaram em sua cabeça, você sabia que essas imagens elas levam anos? Por isso que tem que passar por uma santificação. Por exemplo, eu já fui uma pessoa que teve já vício de pornografia. Eu já tive vício de masturbação. Antes de eu casar, hoje eu sou casado há 20 anos. Antes de eu casar, eu fiquei 2 anos de abstinência sexual, me santificando, me purificando para me preparar para o casamento. Então, graças a Deus, Deus me tirou esse vício há 22 anos atrás, né? Mais de 22 anos atrás. Então, o que acontece? Por quê? Havia muita mancha, havia muita informação, havia muita inflamação na minha mente, no meu corpo, vícios que estavam ativos e eu precisava amortizar isso. Então, quando as pessoas elas têm a prática de ficar vivendo pornografia, verdadeiramente ela vai levar um bom tempo para destruir aquelas imagens pornográficas. Por isso que isso destrói relacionamento. Você pode humilhar a parceira ou o parceiro. Você pode desejar, tipo, coisas que você assistia na pornografia, quer aplicar no seu casamento, que pode denigrir a imagem do seu cônjuge, pode machucar o seu cônjuge, pode desmerecer o seu cônjuge. Tudo isso vai trazendo uma incompatibilidade na área do sexo e provoca até muitas vezes divórcio. Então isso destrói, a pornografia destrói. Agora eu quero te falar uma coisa, muitas coisas que ocorrem por detrás dessa atitude, dessa pornografia e masturbação. É uma série de consequências, a série de fatos que muitos desconhecem e muitas vezes elas nem sequer imaginam que isso. Você sabia que a pornografia também atrasa a vida de uma pessoa em determinadas áreas? Então é uma série de coisas. A pornografia também traz sérias complicações na saúde. Então eu falo com muito detalhe em um livro que eu fiz, eu criei um e-book que fala com detalhes acerca da pornografia e masturbação. E ali eu explico que isso é um instrumento satânico, é obra de Satanás. Talvez você não queira compreender agora, talvez você nem se importe, você nem ligue porque eu estou falando. Mas lá na frente, quando Deus te der maturidade, você vai ver que o que eu estou falando é verdadeiro, é real. Então, se você quer aprender mais, que você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer adentrar mais em detalhes sobre isso, eu criei um e-book falando sobre masturbação e pornografia, são instrumentos satânicos. E se você despertar interesse de ler este livro, é só você clicar na descrição aí, você clica neste link aí, você vai ver algumas informações e você vai adquirir este e-book. E quando você adquirir este e-book, você vai ver informações que você nunca imaginava ter.
porque é melhor alguém tá falando do que viver uma história, do que você tá lendo um livro de que ele estudou para te falar. Além de eu ter informações, eu vivi com a minha própria história. Então, se você quer aprender mais, saber mais do que se trata de uma vida que viveu com pornografia e masturbação, é só você clicar lá na descrição, aquele link, e você vai ver este e-book, você vai adquirir, você vai ver, vai se maravilhar. E se você tiver alguma dúvida, aqui neste canal, você vai lá, comenta neste vídeo, tira a sua pergunta, faz a sua pergunta, desperta o seu interesse e o que você quer mais saber acerca deste assunto que eu vou trazer para você. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like aí. E não te paga, não te custa nada, não paga nada. E se você também gostou mais ainda, você vai compartilhar com amigos e amigas que também podem estar passando por essa situação. Se você não é inscrito, não deixa de se inscrever. E quando você se inscrever, clica no sininho, coloca lá todas, porque todos os vídeos que eu for postar neste canal, você vai ter notificação para ser abençoado e edificado a sua vida. Que Jesus te abençoe.